Olha, eu tenho um assunto tão legal para hoje. E esse assunto eu mesmo escolhi a dedo, viu? Eu gosto muito de acompanhar o Instagram, Facebook, da turma que vem aqui, dos médicos, nutricionistas. E outro dia eu vi um post que eu amei, que falava sobre a nossa atitude diante da comida e principalmente da nossa culpa diante de algumas delícias. Eu tenho pensado muito nisso e tenho pensado no quanto a gente é cruel, principalmente mulher com mulher, em relação a ser magro. Tem que ser magro, tá gordo, engordou, tem que emagrecer. Agora, depois do carnaval, não teve uma amiga que não falou pra mim assim, engordei no carnaval, comi tanto, agora preciso fechar a boca. E, na verdade, esse preciso, às vezes eu fico pensando, puxa vida, que ditadura, né? É tão relativo também. E será mesmo que todo mundo vai conseguir ser magro naqueles padrões da internet? Então hoje a gente vai falar de alimentação e vai falar de culpa diante da alimentação. Macarronada, um pão, uma batatinha, uma pizza, um chocolate. São delícias que muitas vezes só da gente pensar a gente já sente uma culpa enorme, né? E hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Então, vamos parar de fazer essa busca incansável pelo corpo perfeito, de tomar algumas atitudes que colocam a nossa saúde em risco e aprender a montar um planejamento alimentar correto, equilibrado e sem radicalismo, buscando o prazer de comer, sim, ainda que seja uma comida saudável. Então eu convidei essa nutricionista que fez o post falando da ditadura da magreza, que é a Paula Hertel, pós-graduada em bases nutricionais no esporte, formada em nutrição clínica, funcional e fitoterapia e que já esteve aqui com a gente e está muito bem-vinda de volta. Que bom que você está aqui, viu? Obrigada. E parabéns pelo post. Eu me lembro perfeitamente que você colocou lá um prato que você ia comer na casa da sua mãe. Exato. E você pergunta como ou não como. E era um arroz, um feijão, uma bananinha frita, era um carrezinho de porco? Era uma isso? bistequinha de uma porco. Uma bistequinha de porco. E eu botei na hora, sim, come, né? E no final você falou, é isso mesmo, comeu. Exatamente. Na enquete teve muitas pessoas que falaram para não comer, por ser considerado um alimento ruim para a saúde. O que eu sempre falo é que nem todo alimento é ruim para a saúde. Depende do contexto da sua alimentação. Então, consumir uma bistequinha, alguma fritura, eventualmente, pontualmente, por si só não vai contribuir para o aparecimento de nenhuma doença. E a gente muitas vezes coloca essas delícias bem distantes e vem a culpa antes de mais nada, né? A gente até colocou aqui alimentos que fazem com que a gente sinta muita culpa e que muitas vezes a gente não consegue negar e a verdade é que a gente acaba experimentando, algumas conseguem, mas nem sempre isso significa saúde, né? Por exemplo, uma pizza de vez em quando, um pãozinho, um chocolate, até mesmo uma macarronada. A questão não está só em o que comer, mas como a gente vai consumir esses alimentos. Porque quando a gente proíbe um alimento, ele acaba se tornando mais importante. Então, aumenta o desejo por esse alimento. E aí, quando a gente se permite, muitas vezes a gente acaba exagerando. Por não saber qual é a próxima vez que eu vou consumir essa macarronada. Então, é uma despedida. Então, a pessoa, então eu vou comer o prato todo, mesmo já estando satisfeito, porque eu não sei quando que eu vou comer de novo. Então, vamos falar um pouquinho da macarronada, do pão, da pizza. Isso tudo é um carboidrato, que a gente sabe que é um carboidrato de rápida absorção. O que significa isso? O carboidrato, a principal função do carboidrato é fornecimento de energia. Então, é importante. E hoje ele está sendo banalizado. As pessoas têm medo de consumir carboidrato. Obviamente que existem carboidratos que são mais benéficos para a saúde e outros que são menos, que é essa questão do carboidrato refinado, o carboidrato integral, o tempo de digestão, o tempo de absorção, mas o carboidrato refinado ele pode ser incluído na dieta das pessoas. Então a gente pode comer num final de semana uma pizza? Sim, isso eu tô falando de pessoas saudáveis, tá? Porque existem algumas patologias específicas que a gente tem que se atentar. Até porque quem estiver fazendo uma reeducação alimentar séria, mesmo uma dieta restritiva, porque tá com uma obesidade, precisa abdicar de alguns alimentos. E aí a gente já sabe que a obesidade ela pode levar até a óbito e traz outras comorbidades, que são outras doenças relacionadas a ela. Então, pensando numa mulher saudável, né? Exato. Que e tá aí, tudo em o que ordem. é ser saudável também, né? Porque às vezes um corpo magro, muitas vezes não é saudável. Tanto fisicamente, fisiologicamente, a gente tem pessoas magras que têm doenças cardiovasculares, né? Quanto psicologicamente. Então, as pessoas que se privam, que passam fome, que restringem carboidratos, fazem dietas de baixa caloria, acabam sendo afetados nos aspectos psicológicos. As pessoas começam a desejar mais os alimentos, o apetite das pessoas aumenta, porque o corpo não quer passar privação.
Então ele vai se adaptando. Quanto mais dieta, mais restrição, o seu metabolismo pode ficar mais lento, você pode absorver mais os alimentos, você pode ter uma produção maior de gordura abdominal, porque o corpo não quer. Antigamente a gente passava por privações, quando a gente não tinha tanta oferta de alimento. Então, quem sobreviveu foram as pessoas que conseguiram guardar mais. E a nossa fonte de armazenamento é gordura. Então, a privação, dieta muito radical, muito restritiva, não é recomendada. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. E o que seria hoje um prato equilibrado, um cardápio equilibrado? Antes a gente tinha uma pirâmide, essa pirâmide, ela tá de ponta cabeça, né? Ela foi meio que bagunçada. A gente, como consumidor, como leigo, que não é nutricionista, a gente fica meio perdido. O que a gente pode, então, comer no meio de tanta ditadura? Primeiramente, o que eu falo para meus pacientes é que a gente tem que consumir comida de verdade. O que é comida? Alimentos in natura. Vegetais, frutas, legumes, raízes. E diminuir os alimentos industrializados, porque esses sim são mais calóricos. Tem muito aditivo químico, muita gordura, muito sódio. Então as pessoas estão trocando o famoso arroz com feijão por um biscoitinho, né? Por um macarrão instantâneo, por um bolinho recheado, trocando o almoço por salgadinho. Então a base ela tem que ser mais natural possível. Os alimentos in natura. Então, se a gente come comida de verdade na maior parte do tempo, de vez em quando você vai a uma festa, quando você vai sentar com a sua família para fazer uma refeição mais festiva, no caso, você pode comer macarronada, uma pizza. Exato. E comer com prazer, comer sem culpa, comer devagar, atento aos sinais do seu corpo de saciedade, que isso a dieta acaba atrapalhando. A dieta não permite que você coma de acordo com a sua fome, com a sua saciedade. Então você acaba se distanciando desses sinais e não percebendo. Então vai comer um macarrão, come devagar, aprecia, não se culpa, não julgue, mastiga, curte o sabor do alimento, aprecie o visual do alimento e quando estiver saciado, para. A gente vem também de uma cultura que mandava a gente raspar o prato, Exato. né? Tinha pai e mãe que ensinava que raspava o prato, fazia um chapéuzinho com o prato. Essa cultura, às vezes eu acho que ela é prejudicial, porque as pessoas saciadas, elas se obrigam a comer até o fim. Existe a questão do desperdício, de jogar comida fora, toda essa questão. Mas se você percebe que você tá ficando saciado antes, pede para guardar, leva para casa o prato. Ou na próxima vez, serve uma porção menor. Que as pessoas têm essa questão. A última vez, amanhã começa a dieta, então eu vou comer o prato todo. E aí, esse excesso que é prejudicial. Essas despedidas, né? Bom, a gente vai continuar falando, mas eu vou querer a sua participação. Aliás, pra mim é tão bom quando você participa. Manda a sua pergunta. Já a nutricionista Paula Hertel responde no 0119 50 45 18 40. Eu vou e já volto. Segura aí um pouquinho, tá bom? Agora, eu prometi que a gente ia ter aquele momento, você interagindo. Perguntas. E aí a nossa nutricionista Paula Hertel responde. É Hertel ou é Hertel? É Hertel. Acertei, então. Então vamos lá, já tem bastante participação, a turma tá gostando aqui do nosso assunto. E aí tem uma consideração e tem algumas perguntas também. Deixa eu começar com essa daqui. Oi, Cláudia, meu nome é Caroline. Eu tento emagrecer há 2 anos, depois que ganhei o meu filho. Eu engordei 16 quilos. Consigo ficar uma semana na dieta só à base de carboidratos e verduras e frutas. Mas começo a sentir muita fraqueza e tremor. Aí volto a comer tudo de novo e não consigo me controlar. É exatamente o ciclo da dieta. Então a gente se sente gordo, pensa que tem que emagrecer, né? Foca em fazer uma nova dieta, uma dieta restritiva. Aí a gente não suporta por muito tempo, pela privação. E aí o que acontece? A gente desiste. E aí descompensa, muitas vezes com alguns exageros alimentares. Então o que a gente tem que fazer é sair desse ciclo da dieta. Então primeiro, se permitir, não ter o radicalismo e começar a entender as necessidades reais do seu corpo. Tem pessoas que têm um afeto pelo carboidrato, a gente não pode tirar isso da pessoa. Então tentar, vamos dar preferência para esse carboidrato. Qual horário você tem mais vontade? Esse, então vamos manter nesse horário. Vamos tirar no horário que você não tem tanto apetite. Então o autoconhecimento, entender seu corpo, é a principal chave para conseguir manter uma alimentação balanceada. Agora, assim, quando a gente fala de carboidrato, o primeiro que vem na nossa cabeça é o pão, o macarrão, as farinhas, etc. Mas, na verdade, quase que todos os alimentos têm um pouquinho de carboidrato, né? As frutas têm um pouco de carboidrato, alguns legumes também, né, Paula? As frutas são
são ricas em carboidratos e muitas pessoas estão excluindo a fruta da dieta pelo fato de conter frutose. Tá? Então a questão é, a fruta ela tem carboidrato, mas ela tem vitaminas, ela tem minerais, ela tem fibras, ela tem antioxidantes, ela não pode ser restrita. Obviamente que a gente não pode exagerar, porque por ser uma fonte de carboidrato, a gente não pode consumir 5, 8, 10 porções de fruta por dia, porque na verdade o que contribui para a perda de peso é a gente ter um consumo calórico de acordo com as suas necessidades. Então, você tem que consumir um pouco menos do que você gasta. E as pessoas normalmente fazem um consumo muito, muito, muito menor. E aí o apetite vem, a falta de energia, o mau humor também é bem aquela presente. Coisa de querer emagrecer rápido, aquilo que demorou às vezes 1, 2, 3 anos engordando. Exatamente, né? O imediatismo. Então a gente precisa se conscientizar e vai devagarinho, porque aí o resultado ele vai ser mais facilmente sustentado. Isso é muito legal, a gente tem que pensar assim, né? Sem radicalismo. Olha, tem uma consideração aqui bem querida, a nossa telespectadora é Joelma de Garopaba, ela fala: boa tarde, Cláudia, que assunto 1000. A minha mãe sempre disse, coma devagar para sentir o sabor da comida. Ela estava super certa, é muito melhor. Beijos, adoro você, suas matérias e convidados. Obrigada, Joelma. A Cida de Blumenau, ela fala assim: como de tudo e não engordo, porque eu tenho depressão profunda. Eu peso 38 quilos. Ela é o inverso, e esse inverso também é muito bacana da gente tratar aqui. Até porque muita gente fala, ai, que máximo, tem 38 quilos. E você vê, no caso dela, é falta de saúde. Exatamente, né? Não é nenhuma alegria. Exatamente. A gente tem que entender que cada corpo tem um limite também. Então, tem pessoas que têm uma genética, uma estrutura óssea mais larga, que tem uma cintura mais larga, e a pessoa quer se basear em um modelo que está na revista, né? E outras estão magras e querem engordar e não conseguem engordar, estão com depressão. Isso não é saúde, gente. Então, para as mulheres, é um elogio você estar magra, né? Mas a gente não sabe o que está por trás dessa magreza. E a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa se proteger. Tava falando com a Paula antes de entrar no ar. A mulher é muito cruel, né? Uma com a outra. E a gente não pode entrar nessas de vamos exigir que todas sejam iguais, todas sejam magrelas, até porque não é todo mundo que é alta, que é comprida, que é fina, né? E, na verdade, peso também é muito relativo. Muita gente me pergunta nas mensagens privadas, Cláudia, quanto você pesa? Eu peso bastante. Quando eu falo, as pessoas falam, será? É possível? Eu peso 63 quilos. Aos olhos de muita gente, isso parece muito. Mas pra mim, é o meu peso ideal e eu não quero emagrecer mais do que isso, porque eu me sinto fraca, abatida, minha imunidade cai. Exatamente. Né? O peso, ele é composto por gordura, mas ele é composto por massa muscular, por massa óssea. A gente tem que entender o que a pessoa faz. Se tem uma massa muscular muito mais desenvolvida, menos desenvolvida, se a saúde tá boa, se tá com colesterol controlado, diabetes. Isso é muito mais importante. Perfeito. A Vivian Pazini, ela é de São José do Rio Preto, ela fala, boa tarde, Cláudia, eu sigo no Insta a nutricionista e adoro os posts. Eu tirei o carboidrato refinado, o pão do café da manhã, eu agora como ovo mexido, uma banana e 2 castanhas. Estou me sentindo muito melhor. Eu tenho hipotireoidismo, tomo Centroide de 25. Ela pergunta, posso tomar limão com água em jejum? Um limão ou meio limão? Pode. Pode. Na verdade, o limão com água em jejum tá bem alto. Eu até fiz uma pauta sobre esse assunto, porque muitas pessoas estão dizendo que emagrece tomar água com limão em jejum, mas não tem nenhum artigo científico que comprove que a água com limão em jejum emagreça, gente. Emagrecer é mudar hábito, não existe fórmula mágica, né? Não existe um medicamento, um limão, uma dieta que vai manter as pessoas magras para sempre. Então a gente tem que mudar o hábito. Aliás, você falou de medicamento, uma coisa que me assusta e me preocupa bastante. Nesse apelo e nessa ditadura da magreza, existem difundidas por aí medicamentos na internet que prometem um emagrecimento rápido e urgente. E, na verdade, ouvindo relatos de amigas, assim, muito diurético, a pessoa faz xixi o dia inteiro, perde muito líquido. Isso não é saudável, né? Claro que não, porque junto com o líquido a gente perde sais minerais também. E isso é prejudicial para o nosso rim, pode gerar uma desidratação, que dependendo do grau da desidratação, a pessoa pode passar muito mal, né? Pode ir para o hospital, de repente, da gravidade do caso. E nem todo mundo pode tomar diurético. Então, se for consumir algum medicamento, é importante que tenha orientação de um médico. Tem que ser um médico, por uma gente. equipe multidisciplinar. O médico pode usar o medicamento para dar um start, para auxiliar, dependendo dos casos, mas a gente precisa trabalhar a parte nutricional, a parte psicológica, entender o que fez com que a pessoa
ganhasse tanto peso. Perfeito. Tem uma telespectadora que não se identificou, mas ela disse que tem muita vontade de doces e ela quer saber o que ela pode fazer. Aliás, vontade de doces, eu acho que é um problema que todas nós mulheres temos, principalmente na época da TPM, né? O que a gente faz com essa vontade de doce? Então, primeiramente, lembrando, proibir doce pode aumentar a vontade de doce. Então, o primeiro ponto é não ter essa proibição. Mas vamos buscar doces mais saudáveis. Então, se a pessoa gosta mais do chocolate, vamos priorizar o uso do chocolate amargo. Ou derrete chocolate, consome com frutas, faz o bolo funcional que eu vim aqui no programa, o bolo de banana com farinha integral. Frutas, quando a gente aquece as frutas, elas ficam mais doces. Então, uma banana assada com canela, um abacaxi grelhado. Se for partir para um sorvete, vai um sorvete à base de água, um picolé de frutas. Então a gente tem que entender o que o corpo dela está pedindo. Se ela gosta mais de chocolate, não adianta chegar com um doce de abacaxi, que talvez isso não vá suprir. E trabalhar o como a pessoa vai consumir esse chocolate. Não é abrir uma barra de 150 gramas de chocolate na frente da série de televisão e ficar comendo sem nem perceber sem que nem tá comendo, perceber, né? comer Igual quando a no gente vai ao automático. cinema e come pipoca. De repente, come aquele baldão e nem percebeu que Exatamente. comeu, não é assim? O como comer é muito importante. E hoje, com a internet, rede social, televisão, trabalho, estresse, as pessoas estão em 5 lugares ao mesmo tempo, menos atento à sua refeição. E a refeição é um momento de prazer, é um momento de tranquilidade. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui. A Rebeca, ela é do Embu das Artes, ela disse que teve uma embolia pulmonar e o médico disse que ela tem que emagrecer, mas ela não consegue. Ela tem 23 anos, engordou 30 quilos em 3 anos, 10 quilos por ano. Ela fala que ama ir pra academia, mas se desmotiva muito fácil devido ao excesso de peso. Isso é um problema que muitas mulheres enfrentam, né? Elas se sentem mal, elas estão pesadas. O exercício emagrece? Depois eu volto na pergunta da Rebeca. O exercício por si só, se você não tiver um hábito alimentar adequado, fica um pouco complicado de emagrecer. Sozinho, dependendo da intensidade, ele pode contribuir, até contribui, é essencial nesse processo. Mas a alimentação é muito importante, não adianta. Tem gente que compensa. Exagera no fim de semana, chega na segunda-feira, 3 horas na academia. E é um exercício que a pessoa não gosta, então, de repente, ela entra naquele estágio. Ou estou de dieta e treino, ou eu não estou e não treino. É essa oscilação que atrapalha. Então, as pessoas, resolvi fazer exercício hoje. Começa a fazer 3 horas todo dia. Não, vamos começar devagarzinho. Vamos mudar a sua alimentação devagarzinho. No caso da Rebeca, o que ela poderia fazer, já que ela não está conseguindo emagrecer nem manter o foco na academia? Primeiro, ver se a academia é a atividade que ela mais gosta. Né? As pessoas perguntam, qual é a melhor atividade? Primeiro, a que você gosta. Eu prefiro jogar tênis, prefiro aula de dança. Então, procure uma atividade que você tenha prazer e que assim seja não mais uma obrigação na sua vida. Um momento de descontração, um momento de prazer. Então, isso é importante. A alimentação precisa ser acompanhada principalmente por um profissional que possa te orientar e ver quais são os pontos que você pode melhorar. Ver o que você está disposta a melhorar, quais são as possíveis substituições e por que seu apetite está tão alto? Será que você não está com alguma alteração hormonal? Então tem que investigar bem a fundo isso. Exatamente, ainda mais que são 30 quilos, né, Rebeca? Busque uma ajuda profissional, eu tenho certeza que vai dar certo. Tô torcendo por você. Aliás, por vocês todas que estão acompanhando o programa, viu? Muito bom ter a participação, obrigada pelas perguntas. Paula, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Foi muito legal a gente levantar essa questão e eu acho que partir para um final de semana tentando mudar a cabeça da gente, Lembrando que o corpo não sabe que hoje é sexta-feira. Então não tem essa de dia do lixo, sábado pode tudo? Não tem esse dia. Na verdade, se permitir, mas segunda, terça, domingo ou sábado não faz diferença. Tá vendo? Então vamos comer consciente, né? Com tranquilidade, com prazer e com alegria. Lembrando que o nosso corpo não é uma lata de lixo, mas é algo que a gente precisa preservar e cuidar com muito carinho. A Paula tá no site www.paulahertel.com.br. Eu sigo no Instagram, quero que você siga também, porque é muito legal. Ela posta conteúdo que nos ajuda, tá? Informação bacana, bem pensada, ponderada. É paula.nutri. Entra lá no Insta, paula.nutri. E o telefone 011 3263 1212. Aí é só entrar em contato que a gente tem uma profissional maravilhosa aqui para nos ajudar. Um beijo aqui, obrigada. Obrigada a você. E até a próxima, viu? Até mais. E vamos seguindo em frente, né? E vamos pensando sempre no nosso melhor.
com muita responsabilidade. Assunto importante. Bom, né? Você gostou? Comenta lá. Tem uma foto minha agorinha no Instagram, quero que você vá lá no Cláudia Tenório Oficial e deixe a sua opinião. A gente está sempre buscando assuntos que possam de fato te ajudar. Então, se tiver alguma coisa que você precise saber, que você queira ouvir, você pode sugerir, mas eu também quero a sua opinião em relação ao que a gente trata aqui. Gostou da pauta? Me conta lá no Instagram, Cláudia Tenório Oficial, eu tô esperando.